ler somente o versículo 1, né? Capítulo 21, verso 1. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 1. Encontrou, diz amém. Se você tiver alguém do teu lado assim na Bíblia, compartilhe com ele ou com ela, para nós lermos juntos. 2 Samuel, capítulo 21. Tu estás aqui, Senhor. Tu és santo. Já? Podemos ler? 2 Samuel 21. Vai dizer o seguinte: e houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Vou ler de novo, 21, capítulo 21. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul, da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Amém? Amém? Queria orar por você. Nós cantamos o último louvor aqui, que não há ferrolhos, porque a palavra do Senhor ela é forte, ela é poderosa, e a voz dele da tempestade, ela faz acalmar toda a tempestade. Todo mar revolto, a voz do Senhor acalma toda a tempestade. O Espírito do Senhor aquieta agora o teu coração, a tua alma. Que Deus possa aquietar você por dentro agora, porque é somente quieto você pode ouvir a voz de Deus. Somente calma, quieta, descansada nele, você consegue ouvir a voz dele. Feche os teus olhos. Meu Deus, o ambiente ele é propício. Nós te adoramos. Algumas pessoas puderam sentir no seu corpo um arrepio, outros puderam sentir o calor que queima por dentro. É o teu Espírito que está neste ambiente. É Ele que tem nos ajudado em nossas fraquezas. E mais uma vez, ó Deus, em nome de Jesus, pelo teu Santo Espírito que está aqui, ajuda-nos a entender, a compreender esta palavra. Senhor, fala em cada vida, em cada coração que está presente aqui. Estenda as tuas mãos, enquanto a palavra ela é pregada. Estenda as tuas mãos para curar, estenda as tuas mãos para libertar. Estenda as tuas mãos para dar visão ao céu, para fazer com que o surdo possa ouvir. Meu Deus, aquele que está com paralisia parcial, que ele possa desenvolver agora, meu Deus, força, os seus ossos, os seus artérios. Meu Deus, estenda as tuas mãos, porque para ti nada é impossível. Fala conosco nesta noite, que o teu Espírito não simplesmente esteja, mas que Ele esteja em nós, dentro de cada vida que está aqui. Senhor, revela o que está escondido, revela, meu Deus, o oculto, revela, meu Deus, os segredos do coração do homem, pois a tua palavra é espada de 2 gumes. Fala com cada vida aqui hoje, e que possamos sair daqui, meu Deus, totalmente renovados, fortalecidos, curados, restaurados pelo teu poder. Fala conosco, Pai, no precioso nome de Jesus Cristo. E aquele que crê diz amém. Amém. Vamos aplaudir bem agora. Glória a Deus. Amado, senta um pouco no teu lugar, em nome do Senhor Jesus. Amados, aqui no capítulo 21, Davi já estava reinando aqui. Saul já havia morrido. Saul era o que perseguia Davi.
E a Bíblia diz que ano após ano, durante 3 anos, houve seca, houve fome, houve miséria sobre Israel. O povo passou por um período triste, de muita fome, porque não chovia, não tinha pasto para o gado, não tinha plantações que pudessem produzir durante aquele sol escaldante. E se passaram 3 anos seguidos, o povo morrendo, os animais morrendo. E a Bíblia diz que Davi ele foi consultar a Deus. E quando Davi consulta a Deus, pergunta a Deus: o que está acontecendo? Por que essa miséria? Por que essa fome na nossa terra? Fala, Deus. E Deus então falou para Davi: olha, Davi, o problema de tudo isso que está acontecendo é por causa da casa sanguinária de Saul. Porque Saul quebrou a aliança que ele tinha feito com os Gibeonitas. E ele matou os Gibeonitas. Ele quebrou a aliança. E por causa disso, a fome sobre a terra. Eu queria parar por aqui para que nós possamos entender algo aqui. A minha esposa, ela leu o Salmo 51. O Salmo de Davi. O Salmo que vai dizer mais para frente: retire-me do espírito. Sonda-me, vê se há algum caminho mal dentro de mim. E dá um novo coração. Coração segundo o teu. A Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Passou o período de 3 anos reinando. E ele era um homem segundo o coração de Deus, mas nada de prosperar. Nada da bênção de Deus chegar sobre o povo. Mas ele não era o homem que Deus escolheu. Ele não era o rei que Deus chamou para reinar sobre o seu povo. Porque a fome, porque a miséria, porque o sofrimento do povo, sendo que agora se assentava no trono no homem de Deus, o rei segundo o coração de Deus. Por que a fome na terra? Por que essas coisas acontecendo? Sendo que tinha um homem sentado no trono segundo o coração de Deus. Passaram-se 3 anos. Deus não abençoava, Deus não mandava chuva, não tinha nada de resposta. O povo sofrendo, o povo sendo castigado, sofrendo. Até que Davi resolveu consultar a Deus. E Deus mostrou para ele o problema. Às vezes, minha irmã, meu irmão, você está me ouvindo aqui nesta noite. Nós estamos reunidos aqui. Às vezes não tem 3 anos, às vezes tem 5 anos, às vezes tem 10 anos, às vezes foi desde o dia que você nasceu até o dia de agora. Você vem enfrentando coisas e coisas, ciclos e ciclos que nunca terminam, que nunca acabam. Às vezes, irmão, você está aqui, meu irmão, você está aqui. Às vezes você tem passado por períodos na tua vida que não cessa, que não termina. É a mesma coisa. É a mesma coisa constantemente. Como nós acabamos de ler a frase, ano após ano. É a mesma coisa. É a mesma fome. É a mesma doença. É a mesma miséria. É a mesma confusão. É a mesma dificuldade. Parece que aquilo não muda. Parece que é um ciclo repetitivo. E a coisa não avança nem para a direita, nem para a esquerda. E às vezes você é uma mulher de Deus. Às vezes você é um homem de Deus. Você é uma pessoa que ora. Você é uma pessoa que está na igreja todos os dias. Você é uma pessoa que busca o Senhor. Você é uma pessoa que anda em fidelidade diante de Deus, na sua oferta, no seu dízimo, nos seus propósitos, no seu jejum, na sua oração. Mas a coisa ainda continua do mesmo jeito. Nada muda. Nada acontece. Você vem mudando. Você vem pelejando. Você vem orando. Nada muda. Vocês notaram que foi 3 anos. As pessoas sofrendo, mas ninguém perguntava o motivo do sofrimento.
As pessoas passando fome, mas ninguém perguntava o porquê dessa fome. Ninguém consultava a Deus e pedia: Senhor, fala comigo o que está acontecendo. Mostra para mim aonde está o problema. Até que se passaram 3 anos. E Davi foi consultar a Deus. E Deus mostrou para ele aonde está o problema. Amém. Vamos ser sinceros aqui, irmão. Vamos ser sinceros aqui em Deus. Quando coisas na nossa vida se repetem, ano após ano, e a gente luta, não sai do lugar. A gente peleia de abraçada, e não consegue romper. A gente dá 10 passos para frente, mas volta 20 para trás. Você olha, em vez de você crescer, você está retrocedendo. Vamos ser sinceros aqui. Tem uma coisa errada. Isso não está certo. Tem alguma coisa que não está batendo bem. Tem algo que está errado. Você está andando direito. Você está fazendo o que é certo. Você está procurando ser honesto com todo mundo. Você está procurando ser sincero com Deus, com as pessoas. Mesmo que você tenha algum tipo de falhas ainda na sua vida. Mas por que a coisa não rompe? Não deveria melhorar? Não deveria você desfrutar das bênçãos de Deus? Por que ano após ano você já sabe o que vai acontecer? Mês após mês você já sabe o que vem para a tua vida. Às vezes não existe na tua vida tempo de refrigério. Eu estou pregando aqui, irmão, tem pessoas que choram, não externamente, mas choram internamente. Tem pessoas que todo mundo olhando para ela, mas só ela sabe, só ele sabe, porque ele carrega dentro de si o peso que ele carrega dentro de si, de olhar para tudo que ele tem feito, lutar, e ver as coisas saindo pelos dedos, pelas suas mãos. Não consegue ver um rompimento sequer na vida dela ou na vida deles. Quando eu digo vamos ser sinceros, não existe alguma coisa errada aí? Não tem algo errado nessa situação? Porque eu não tenho como. Se a Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, por que eu não estou conseguindo? Se a Bíblia diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, por que está me faltando? Se a Bíblia diz que se eu buscar primeiramente o reino dos céus, as demais coisas nos seriam acrescentadas, por que não está sendo acrescentada? A palavra de Deus diz que sobre as suas pisaduras eu já fui curado. Por que eu não estou sendo curado? Por que a palavra não está funcionando em mim? Essa palavra diz que se eu cresce do fundo do meu coração, que se eu acreditasse nele, na sua palavra, rios de água viva viriam sobre mim e fluiriam de dentro para fora, saltariam para a vida eterna. Por que não há essa alegria? Por que não há esse espírito, esse mover interno em você? Por que não há essa graça constante na sua vida? Será que a Bíblia é mentirosa? Será que a palavra de Deus ela não é real? Será que Deus não é real? Será que Deus não olha para mim? Será que Deus não olha para você? Por que o diabo ele tem prevalecido na sua vida? Por que o diabo tem te derrotado constantemente? Por que você não consegue vencer as batalhas diárias? Por que você, irmã, não é uma pessoa vitoriosa em Deus? Por que você ainda está lá longe? Não está nele ainda? Por que a palavra não está se cumprindo na tua vida? Passaram-se 3 anos. Até então, ninguém questionou nada, porque achou que era um problema simplesmente do tempo, porque não chovia, porque era um problema de estações, de tempo, uma coisa deve estar acontecendo. Alguém deve ter pensado, não,
Já passaram tempos assim também, muito antes do nosso nascer. Já aconteceu cedo, já aconteceu sofrimento. Então agora chegou a nossa vez. Às vezes alguém pensava, não, isso vai passar. Essa sede, essa fome vai passar um dia e nós vamos plantar e colher. Quem sabe no primeiro ano, no segundo ano, as pessoas começaram a pensar, não, é desse jeito mesmo. E quem sabe você também tem pensado assim. Quem sabe você chegou no momento da sua vida que você pensou, não, é a vontade de Deus, isso que está acontecendo na minha vida. Porque o pastor um dia falou lá na igreja, que não cai uma folha da árvore se não for pela permissão de Deus. Então eu estou na permissão de Deus, estou na vontade de Deus. Então é a vontade de Deus que está sendo feita na minha vida. Às vezes você está pensando assim. Às vezes você está pensando que não, esse problema que eu estou enfrentando e passando, que nunca cessa, que nunca acaba na minha vida. Às vezes você pensa, é um karma. Às vezes você pensa, não, é porque eu tenho que passar por isso para me aperfeiçoar. Não, o que está acontecendo comigo são lutas que um dia vai passar. Mas já tem 3 anos, já tem 5 anos, já tem 10 anos, irmão, já tem 20 anos que você sofre internamente, que você não sabe o que é viver, que você não sabe o que é respirar em Deus, que você não sabe o que é ter um refrigério na sua alma. Já tem 10 anos, já tem 15 anos. E às vezes você se acostumou com isso. Às vezes durante esses 3 anos, Israel se acostumou com a seca, se acostumou com a fome. Mas Davi, depois de 3 anos, ele pensou, tem algo errado. Deus não é assim. Deus não é um pai justo. Deus não é um pai perverso. Deus é bom. E a sua misericórdia ela dura para sempre. Tem algo errado. E esse algo errado não está simplesmente no clima-tempo. Esse algo errado não é simplesmente porque a terra está seca. Esse algo que é errado, é algo espiritual. Vou consultar a Deus. Ele consultou a Deus. E a resposta veio. Uma aliança foi quebrada. Uma aliança foi rompida. E é por isso que vocês estão sofrendo, que vocês estão sofrendo. Pastor, até aí eu entendi. Mas como que eu saio dessa cisterna? Como que eu saio desse buraco, desse fundo de poço? Como que eu saio, pastor, desse deserto? Primeira coisa que eu preciso entender. Enquanto o povo pensava que aquilo era natural, enquanto as pessoas pensavam que aquilo deveria ter acontecido mesmo, Deus não fez nada. Mas o dia que alguém buscou uma resposta, a resposta veio. Amém, irmão? O que é que nós aprendemos com isso? Eu aprendo com isso o seguinte: enquanto eu estiver conformando com a situação, para Deus eu estou gostando daquilo, para Deus é aquilo que eu quero. Mas o dia que eu chegar e falar, Deus, o que está acontecendo? Mostra para mim, Senhor, aonde está o problema, aonde está a raiz desse problema que está acontecendo na minha vida. Mostra para mim, revela para mim aonde está o problema. Às vezes você tem que, às vezes a culpa não é tua, a culpa não era de Davi, a culpa não era daquelas pessoas que estavam padecendo de fome, mas a culpa era do rei que havia morrido já tinha 3 anos que se passaram. Mas por ele ter quebrado a aliança, aquilo perpetuou, mesmo assim depois da sua morte. Às vezes você tem que a culpa não é tua. Às vezes você está aqui hoje, o que você tem passado, às vezes a culpa não é tua. A culpa nunca foi sua. A culpa às vezes não é de ninguém que está aqui, pelo que você tem passado, enfrentado. Às vezes é teu pai, é tua mãe. Às vezes a decisão de pessoas lá atrás, do seu passado lá atrás. Às vezes é coisa genética dos seus antepassados. Isso chegou até você. Mas isso não significa que mesmo que a culpa não seja tua, que você precisa viver, irmão, isso para toda a tua vida.